Fala galera do Nuvens de Valores, 21 de julho de 2023, nosso vídeo tradicional do fechamento semanal do petróleo Brent, também de algumas ações petroleiras. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. Na descrição do vídeo e nos comentários também vou deixar vídeos recomendados para quem quiser se aprofundar no nosso modelo de estudo aqui no nosso canal. Ontem também fiz um vídeo bem interessante sobre o FIES e como isso pode impactar algumas ações da nossa bolsa de valores. Sem mais delongas, vamos começar aqui com o petróleo Brent. Essa semana o petróleo fechou aqui nos 80 dólares e 67 cents. E para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar o gráfico com algumas médias e as nuvens de Shimoku. O Brent no semanal vem trabalhando abaixo das nuvens desde a semana aqui de 5 de setembro de 2022. No entanto, a gente chamou muito a atenção que a gente teve um fechamento interessante já na semana passada, que foi um fechamento acima dessa linha vinho, que é a média longa do Shimoku. A média longa do Shimoku de 26 períodos e a média rápida do Shimoku, essa média de 9, média verde-limão aqui do nosso canal. Semana passada a gente já tinha feito um fechamento acima da média vinho. O interessante, a gente tinha passado aqui o ponto para vocês, seria até renovar a máxima da semana passada, que foi de 81 dólares e 69 cents. A máxima dessa semana foi de 81 dólares e 19 cents. A gente não renovou a máxima, mas pelo menos aqui a gente manteve esse fechamento acima dessa média vinho, que é o que a gente gosta de ver no gráfico. Fechamos nos 80 dólares e 67 cents, uma alta na semana petróleo Brent de 1,31%. Então o que temos aqui no nosso Shimoku? A gente permanece o fechamento abaixo das nuvens, a média verde-limão, a média rápida permanece abaixo da média vinho, ou seja, continuaria com esse cruzamento de venda. O que a gente precisaria? Renovar as máximas nas próximas semanas para a gente ter esse cruzamento de compra. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda de ativo. Quando eu falo acerca desse sinal, é apenas falando sobre o nome técnico desse sinal aqui do Shimoku, quando a média rápida cruza a média lenta. A nossa Chico Span, que é a nossa linha de atraso de Shimoku, ela permanece aqui. Essa linha azul, deixa eu até, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só, nossa linha azul é o próprio preço do ativo plotado 26 períodos no passado. Ela permanece, claro, abaixo das nuvens e também abaixo do preço. Ainda temos aqui um momento mais vendedor no Brent. Então é interessante quando a gente tem essa linha cruzando também o preço aqui, essa linha cruzando acima do preço. Então a gente não tem ainda uma condição ideal para a gente já cravar a reversão aqui do movimento que vem fazendo nas últimas semanas, mas a primeira coisa que a gente sempre gosta de observar é o fechamento acima dessa média vinho, que essa semana do Brent, até vou deixar marcado aqui no gráfico, está na região dos 79 dólares e 61 cents. Então a semana que vem vamos ainda trabalhar com esse ponto dos 79,61, deixei até aqui do lado, para a gente acreditar que aqui já a gente iniciou um processo, claro, sempre trazendo possibilidade, a gente não tem como ter certeza, uma possibilidade de aqui um início de reversão do Brent. A gente trouxe para vocês há várias semanas a hipótese de ter um fundo aqui nessa região, que estava entre as médias de 200, trabalhou aqui lateralizado por várias semanas, e por enquanto o ativo aqui, o Brent vem se mostrando aqui como se fosse realmente uma região de fundo, mas é importante a gente continuar fechamento aqui de preferência acima dessa média vinho, para nas próximas semanas também ganharmos essas médias pretas, que são as médias de 50, que conforme a gente já estudou aqui no nosso canal, elas têm servido aqui como uma importante região, hora de suporte, hora de resistência. Olha só, as médias pretas, olha, por exemplo, trazendo aqui entre julho de 2022 e novembro de 22, ora as médias de 50 servindo como suporte, ora aqui servindo como uma região de resistência. Então a gente gostaria também de ver o Brent começar a ganhar essas médias pretas de 50 para a gente acreditar que ele começa realmente a continuar aqui esse processo de reversão, para a gente acreditar finalmente, quem sabe nos próximos meses a gente trabalhar acima das nuvens de Shimoku. Vamos continuar aqui nosso vídeo agora com o Prio 3 sem mais delongas, mas os pontos importantes então para a semana que vem do Brent, 79,61, vamos trabalhar aqui com essa média, claro, ela pode estar em outra região, se possível durante a semana sempre eu atualizo o gráfico para vocês, e a gente estuda também não só o fechamento semanal, quando possível eu também trago vídeos durante a semana, e também seria interessante o fechamento de preferência acima desse 81,69 para deixar aqui o movimento com mais força e acreditar com mais veemência numa possibilidade de início realmente dessa reversão que a gente espera aqui também no petróleo. Vamos continuar agora, Prio 3 na tela, sem mais delongas, Prio 3 na tela. Continuando o nosso vídeo agora com o Prio 3, Prio essa semana fechou em alta de 8,79% na semana, trazendo aqui para vocês o gráfico semanal, e fechamos os R$ 45,00
a gente tinha passado para vocês, poderia ser um ponto muito importante essa semana, a região dos R$ 44,40, o vídeo que a gente fez na sexta-feira passada. Por quê? Foi um ponto gráfico muito importante lá em 2011. Para quem não assistiu o vídeo da semana passada, é só assistir o vídeo que a gente tratou melhor sobre esses R$ 44,40, para quem quiser ficar atualizado. Mas a gente fecha acima até mesmo desses R$ 44,40, já que fechamos nos 45,17. Então o que temos aqui, trazendo rapidamente o nosso Ichimoku? A gente fecha o semanal, claro, estamos com a nuvem futura verde, fechamento acima das nuvens. A nossa Chico Span, que é a nossa linha de atraso, que é o próprio preço plotado 26 períodos, no passado está acima das nuvens, acima do preço. E também a gente já teve um cruzamento de médias aqui no nosso Ichimoku, que é quando a média rápida verde-limão, essa média de 9 períodos, cruza acima da nossa média vinho. Média rápida do Shimoka, Tenkan e Akijun, essa média vinho de 26 períodos. A gente gosta de sempre ver o ativo acima, pelo menos acima dessa média aqui vinho. Então a gente tem condições interessantes aqui no nosso Ichimoku, sem muito o que falar. Nos chama a atenção que por várias semanas a Prio ficou lateralizando, por exemplo, entre as médias de 50, as médias pretas e a média vinho do Ichimoku, ora fechando acima, fecha abaixo, acima, abaixo, um certo movimento lateral, mas a partir dessa semana aqui, por exemplo, de 19 de junho, quando ela fecha acima da média vinho e fecha aqui acima dessa região de dois topos aqui, topinhos anteriores da nossa média do Ichimoku, poderia acreditar, mesmo porque ela deixou suporte na média rápida e também na exponencial de 21. A gente conversou sobre esse fechamento da semana 19 de 21, passou um pouco de calor, mas realmente o ativo foi embora. Trazendo os demais indicadores também que a gente gosta de estudar, o nosso DMI verde, positivo acima do vermelho desde a semana aqui de 19 de junho. A única coisa que ainda a gente ficaria pendente é referente ao nosso ADX. O nosso ADX, essa linha azul, ele ganha o nível de 15 essa semana. Ou seja, ainda não estamos acima do nível de 20, nem mesmo acima do nível de 25, ainda não estaria aqui no movimento ideal para quem gosta de pegar a tendência mais forte aqui no nosso ADX. A gente gostaria de ver o DMI verde acima do vermelho continuar pelas próximas semanas, mas também a gente gostaria de ver esse ADX ganhando força aqui o nível de 20 e de preferência até mesmo o nível de 25. Então ainda não teríamos uma condição ideal para quem gosta de pegar o ADX acima do nível de 20, mas se apoiando aqui, por exemplo, apenas pelo cruzamento de DMI positivo com negativo. Para quem gosta também de já pensar numa ponta compradora acima da média lenta do Ichimoku e também, por exemplo, combinando com outros indicadores, como por exemplo o nosso Money Flow Index e o FR, que já estão acima do nível de 50 aqui desde a semana de 19 de junho, dava para pensar em uma ponta compradora. A gente observa também que por algumas semanas, olha só, nosso FR fazendo uma espécie de suporte aqui no nível de 50. Ora fechando aqui acima, ora fechando justo no 50, a gente tinha aqui uma espécie de fazendo suporte, com um rompimento aqui, por exemplo, dessa região anterior, dava para acreditar também numa continuidade, aí pensando mais numa ponta compradora, e foi o movimento que fez, mas muita atenção que a gente ainda não teria esse ADX aqui numa condição ideal, para a gente acreditar que já estamos numa forte tendência no semanal, como por exemplo fez em movimentos passados, mas para quem pegou aqui esse movimento antes até mesmo do ADX começar a ganhar força, já está aí no lucro, mas muita atenção, sempre é importante muitas vezes fazer uma parcial, para quem, claro, para quem pensa mais no curto ou no médio prazo. Para quem pensa no longo prazo, para quem tem Prio na carteira pensando até mesmo numa possível, por exemplo, aposentadoria, já pensando lá no futuro, aí não tem muito o que dizer. A gente está falando mais pensando no curto e no médio prazo. O ideal, por exemplo, até trazendo aqui o caráter educacional do nosso canal, percebam que esse movimento que ele fez de agosto e setembro, olha só, o nosso ADX ganhando força, a partir do momento que ele começa a perder força, já poderia, por exemplo, pensar numa parcial, para quem gosta de fazer parciais. Claro, o ADX muitas vezes perde força, e o ativo nada impede ele continuar subindo. Os indicadores sempre são atrasados e o ativo tem vida própria. O ativo ele não olha para o indicador e fala eu tenho que cair ou eu tenho que subir. Na verdade, a ideal é você combinar os indicadores, ler o mercado. A gente gosta também de trazer notícias importantes para os ativos sempre que possível. A gente gosta também de trazer informação de preço-alvo quando a gente vê alguma coisa interessante. Claro, a gente não consegue trazer sempre, porque também não consigo ter tempo para trazer sempre vídeos para vocês, mas a gente observa aqui que realmente, tirando a questão aqui do ADX, o gráfico da Prio 3 aqui está bem simpático. Muita atenção, claro, se a gente voltar a trabalhar abaixo da nossa média vinho, que a gente gosta de estudar aqui no canal, e a média vinho, até vamos atualizar aqui, a média lenta, está, deixa eu tirar essa linha para vocês enxergarem melhor.
Temos ainda essa região anterior de 44,40, vamos manter aqui como uma região importante no nosso gráfico, para caso o ativo volte, né, como estudar o comportamento de como o ativo da Prio 3 vai, por exemplo, caso feche algum fechamento diário abaixo dos 44,40, como ele se comporta, porque a gente vai continuar com essa região importante, e a nossa média lenta, que é a média de 26, aqui nos R$ 37,26, atualizando para vocês. Claro, estamos atualizando aqui numa sexta-feira, a semana que vem bem provável que ela possa estar em um outro ponto gráfico no semanal, mas é a primeira média aí que pode servir como um suporte caso o ativo desvalorize aí nas próximas semanas. É claro, estamos longe aqui, temos também, vamos colocar a média verde-limão, que é a média rápida do Ichimoku, caso o ativo sofra algum tipo de correção ou de realização de lucro, a média rápida do Ichimoku nos 39,21, que pode também servir como uma região aí de suporte. Média rápida da Prio 3, mas sem muito o que dizer, apenas a gente gostaria de ver o ativo começar a ter um ADX aqui, trazendo novamente você essa linha azul, ganhando força aqui, mas pelo menos ele começa a apontar para cima, indicando um início de uma força. Alguns traders gostam só de trabalhar acima do nível de 20, mas também, se a gente for estudar o que alguns traders dizem, principalmente na gringa, a partir de um nível de 15 a gente pode até mesmo considerar uma tendência fraca, mas o ideal sempre acima do nível de 20 nosso ADX. Então essa semana a gente ganha pelo menos o nível de 15, mas a gente gostaria de ver essa linha azul continuar a subir e o nosso DMI positivo permanecer acima do negativo, mas gráfico semanal aqui simpático, pelo menos, claro, por esses indicadores. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Se quiser deixar algum comentário acerca da Prio, também sintam-se à vontade. Não deixem também de ver a descrição desse vídeo e nos comentários, que eu sempre coloco informações interessantes acerca de outros vídeos. Vamos continuar agora com 3R na tela. 3R na tela, olha só, 3R deu muita alegria para seus acionistas essa semana, assim como o Prio, forte valorização. 3R fechou nos R$ 35,00 e alta essa semana de 7,63%. Vamos trazer aqui o gráfico da 3R, o nosso ritual, claro, sempre trazendo aqui, para quem é nosso inscrito há mais tempo já sabe que eu sempre dou um zoom out aqui no gráfico da 3R, para mostrar um viés aqui mais lateralizado, que não seria o ideal para a gente operar o Ichimoku com esse tipo de gráfico, um gráfico que a gente vê um topo, região de topo mais ou menos aqui entre os R$ 49,50 e uma região de fundo aqui próxima dos 26, entre os R$ 25, R$ 27 aqui, por exemplo, região de fundo em novembro de 21, região de fundo em julho de 22 e aqui também mais ou menos entre abril e maio de 23. Então, aqui um gráfico mais lateralizado, mas o que a gente teve essa semana? Uma forte valorização, foi um fechamento bem interessante e vou mostrar para vocês por que foi um fechamento bem interessante. Fechamos nos R$ 35,00 e olha só, até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. A gente tinha passado para vocês a semana passada um ponto importante que era os R$ 32,68. Por quê? Porque era a média exponencial de 21, essa linha vermelha aqui. A média exponencial de 21 no gráfico semanal. A gente chamou muito a atenção de vocês porque a gente percebeu que vinha sendo uma média muito importante de resistência. Olha só, o ativo aqui em 8 de maio na semanal tocou, e o ativo não conseguiu fechar acima. 15 de maio, 22 de maio, depois em 5 de junho, depois em 19 de junho chegou muito próximo e na semana de 10 de julho novamente aqui uma região de resistência. E essa semana ela consegue fechar acima da exponencial de 21. Então, se a gente for considerar a média exponencial de 21, foi o melhor fechamento desde a semana de 6 de fevereiro de 2023, quando a 3R ainda estava na região dos R$ 43,88. Então, a gente teve um fechamento aqui interessante. A gente fechou, então, acima da média rápida do Ichimoku, essa média verde-limão, a nossa média mais de momento, a média mais rápida do canal. Fechamos acima da exponencial de 21, que essa semana estava na região dos R$ 32,89. Até vamos atualizar a média aqui, ó. Exponencial de 21, 32,89. Então, vai continuar servindo como uma região muito importante para a semana que vem. Por quê? Porque como foi uma média que estava aqui trabalhando com resistência, o ideal, caso a 3R venha a ter algum tipo de realização ou correção, é interessante ela manter esse fechamento acima dessa exponencial de 21, acreditando, quem sabe, numa troca de polaridade, ou seja, ora serviu como uma média de resistência, ora começa a trabalhar aqui, quem sabe, como uma média de suporte. Essa semana também fechamos acima aqui dessa média preta exponencial de 50, então, primeiro ponto gráfico aqui que podemos ter, quem sabe, uma região de resistência
resistência é essa pontilhada preta, que é a aritmética de 50. Então vamos deixar aqui também no nosso gráfico, para a semana que vem pode ser um ponto muito interessante e importante para 3R. Então, é essa aritmética de 50 no gráfico da 3R. Claro, hoje, sexta-feira, semana que vem, pode ser que essa média esteja em outro ponto gráfico, mas pode ser que também esteja muito próximo, que não faça tanta diferença. Mas vamos trazer aqui para vocês, hoje, nessa sexta-feira, gráfico semanal, a média aritmética de 50 está nas 35,87, então vamos arredondar para 35,81, como uma média que pode servir como uma resistência a semana que vem. Então, média aritmética de 50 na região dos 35,81. Muita atenção, ideal então assim, a semana que vem a gente, quem sabe, fechar também acima dessa aritmética de 50. Lembrando que a média mais importante do nosso canal é essa média vinho. A média vinho ainda está na região aqui dos 37,67. Vamos trazer aqui no nosso gráfico também para a gente ficar com todas as médias importantes. Então, pelo menos para essa semana, o ideal, claro, sempre trabalhando com condição ideal, seria a gente fechar acima dessa média, que seria 37,67. Então, média lenta do Ichimoku, 37,67. Para quem for acionista da 3R também, deixo aqui, claro, a sugestão, que assistam outros vídeos do nosso canal, outras ações, para vocês começarem a entender como a gente gosta de ver o gráfico, trabalhar acima das nuvens, trabalhar acima das médias, para ficar mais fácil de vocês compreenderem aqui como a gente gosta de ver os ativos. Então, o ideal é, claro, o ideal é sempre a gente ver o ativo nas nuvens de Ichimoku, fechamento acima das nuvens. Mas a primeira coisa que a gente gosta de ver é o fechamento acima da média vinho. Depois a gente gosta também de ver essa linha azul, que é a Chico Span, é a linha atrasada a 26 períodos, cortando o preço. Claro, de preferência também as nuvens, mas no mínimo cortando o preço para indicar um momento mais comprador. Essa linha aqui na 3R ainda ela permanece abaixo das nuvens e do preço. Ainda não seria aqui uma condição ideal. Mas já que a gente observou que a exponencial de 21, essa média aqui vermelha, estava servindo como uma região de resistência, esse fechamento da semana foi interessante aqui da 3R e é interessante manter esse fechamento acima dessa média vermelha. Então, trazendo aqui novamente, os 32,89 seria aqui o ponto dessa semana. Semana que vem, se possível, eu trago uma atualização durante a semana, senão pelo menos eu trago para vocês o fechamento semanal. Então, retomando os pontos interessantes, 32,89, importantíssimo não fechar abaixo dessa exponencial de 21, e aqui os pontos que podem servir como região de resistência, a aritmética de 50, 35,81, e a média lenta do Ichimoku, 37,67. O ideal seria até um fechamento acima aqui dessa média lenta do Ichimoku. Trazendo os demais indicadores que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal, o nosso DMI verde, desde a semana passada teve o cruzamento, a gente alertou. Na verdade, olha só, desde a semana de 10 de julho, eu já tinha aqui o verdinho acima do vermelho. No entanto, o nosso ADX aqui abaixo do nível de 20, do 15. Então, a gente aqui não observa que tem já uma formação de tendência na 3R. Mas, assim como a gente acabou de mostrar para vocês, o gráfico da 3R é um gráfico mais lateral. Então, aqui vai ser mais difícil até a gente ver um ADX ganhando muita força, um grande movimento aqui, já que o ativo parece estar meio encaixotado. Mas pelo menos tivemos o fechamento retomando acima dessa exponencial de 21, um fechamento bem interessante para essa semana. Temos aqui ainda o gráfico, o nosso Money Flow Index, que é essa linha verde. Enquanto ele permanecer abaixo do nível de 50, a gente entende como um fluxo ainda mais vendedor, por isso que ainda ele está vermelho. O ideal é quando ele cortar pelo menos o nível de 50 para a gente encarar que a 3R recuperou um fluxo mais comprador. O mínimo que a gente gosta no nosso canal é acima do nível de 50, claro, de preferência até acima do nível de 60, o mínimo acima de 50. A gente já teve aqui um rompimento, olha só, de topos anteriores. A gente também já tinha traçado para vocês, para quem é mais antigo do nosso canal, uma possibilidade, olha só, de um fundo mais alto, um outro fundo mais alto, com rompimento de topos anteriores. A gente tinha trazido para vocês aqui a hipótese. Claro, a gente não tem como adivinhar o futuro. Eu adoraria adivinhar o futuro e trazer aqui em primeira mão para vocês, mas tinha uma hipótese de fundos ascendentes, rompimento aqui de topos relevantes anteriores, e uma hipótese, claro, de a gente estar aqui diante, quem sabe, de uma acumulação de algumas semanas, uma lateralização aqui para ter um movimento mais robusto. Mas, claro, pode ser que esse movimento robusto tenha sido feito essa semana. Não tem como a gente garantir essa continuidade do movimento altista 3R. Por isso é muito importante a gente ver a continuidade desse fluxo comprador
comprador, importante aqui cruzar o nível de 50, até mesmo de preferência já na próxima semana. O nosso FR começa a trabalhar acima do nível de 50, olha só, a nossa linha roxa já pelo menos retomou o nível de 50 aqui, interessante. Quem sabe nas próximas semanas continuar acima do nível de 50, então se vier fazer algum tipo de correção, não perder aqui o nível de 50, de preferência, e aqui continuar acima do nível de 50. Olha só, o nosso IFR tinha perdido aqui o nível de 50 na semana de 22 de fevereiro de 2023. Olha só, nesse candle aqui, ainda nos R$ 38,53. Então a gente retomou. Olha só, interessante, já temos o nosso DMI verde acima do vermelho, o nosso IFR acima do nível de 50, ainda precisa essa linha verde cortar o nível de 50 para a gente acreditar aqui que realmente estamos com um fluxo mais comprador, mas a gente, assim como mostrou para vocês, a gente já tinha aqui alguns fundos ascendentes e rompimento de topo. Então aqui estamos ainda, claro, a gente continua com esse momento mais lateral de anos. Vou até trazer aqui o gráfico mensal para ficar mais claro para vocês o movimento que a gente vê lateral do ativo aqui desde a série histórica, olha só, de novembro de 2020, ele aqui com uma abertura em R$ 20,32 e o ativo começou aqui fazendo um movimento mais lateral. Interessante seria até mesmo, quem sabe nos próximos meses, ou até mesmo, quem sabe, né, trazendo possibilidades até ainda nesse ano de 2023, um rompimento aqui de topo histórico para a gente ver o ativo, quem sabe, engatar uma força até mais robusta, mas a gente não tem como prever o futuro. Aqui o que a gente traz para vocês é um semanal simpático, que retomou a exponencial de 21, e é muito importante não perder essa linha aqui. Retomando, o ponto importante para a semana que vem é, quem sabe, fechar no mínimo acima da aritmética de 50, dos R$ 35,80. Temos a média lenta do Shimoku 37,67. E importante não perder a exponencial de 21, que para essa semana seria os 32,89. Pode ser que a semana que vem esteja alguns centavos acima. Quem sabe eu consiga trazer para vocês aqui uma atualização do semanal, mas de qualquer maneira a gente vai continuar acompanhando a 3R. Então foi o melhor fechamento aqui que tivemos da 3R desde a semana de 6 de fevereiro de 2023. Para quem gostou da nossa análise, deixe o seu like, comente o vídeo para a gente continuar motivado a continuar com as nossas análises para vocês. Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, é apenas dividindo alguns estudos com vocês. Vamos continuar agora nosso vídeo com mais um ativo para vocês. Continuando agora com o Petro 4, para encerrar nosso vídeo, essa semana a Petro 4 fechou nos R$ 29,68, uma alta de 2,17%, e o que temos aqui analisando rapidamente para vocês, a gente continua com o fechamento acima das nuvens de Shimoku, nuvem futura verde, bacana. A gente já teve um cruzamento de médias desde a semana aqui de 24 de abril de 23. Para quem é inscrito no nosso canal, a gente já tinha conversado sobre esse cruzamento, quando a média rápida, a média verde-limão de 9 períodos, corta a média vinho, que é a média longa do Shimoku de 26. A gente conversa sobre a possibilidade de ser um cruzamento de compra, mas deixando sempre bem claro, não é recomendação de compra quando dá esse tipo de cruzamento. A gente não dá recomendação aqui do canal, é apenas conversando sobre o sinal técnico. Muitas vezes esse tipo de sinal também falha no gráfico, mas é verdade que ele fez esse cruzamento aqui desde a semana de 24 de abril, ainda foi um cruzamento dentro das nuvens. Muitos traders não operam esse cruzamento dentro das nuvens, mas desde aqui da semana de 8 de maio de 2023, começou também a ficar mais interessante com o rompimento de nuvem, e a gente já tinha a nossa linha de atraso do Shimoku Chico Span acima das nuvens e acima do preço. Desde aqui, principalmente de 8 de maio de 23, já começou a ficar mais interessante. A gente já tinha também o nosso DMI, olha, positivo acima do vermelho, e desde a semana aqui de 12 de junho, um ADX também ganhando força, indicando aqui um movimento também ganhando tendência, né? Então, nessa semana, qual foi o movimento interessante de Petro 4? A gente veio tocar, olha só, na média verde-limão do Shimoku. A média verde-limão, que é a média rápida do Shimoku, estava na região dos R$ 27,98, e a mínima foi R$ 27,95. Quem comprou por essa média no semanal, comprou a 3 centavos aqui da mínima da semana. A gente conversou nas últimas semanas também, até vou trazer para vocês, para quem está chegando agora no nosso canal. A gente, olha só, nosso Money Flow Index trabalhou acima do nível de 80, depois cortou abaixo do nível de 80, que poderia indicar uma possibilidade de uma região de topo, e o ativo, olha só o que ele fez nas últimas semanas, começou realmente aqui a indicar uma região de topo, de correção. Porém, essa semana faz um candle interessante, porque a gente vem desenhar um suporte na média rápida, faz um fechamento aqui indicando um movimento mais robusto, ponta compradora 2,17%. Agora vamos ver qual será o movimento da próxima semana. Uma superação de máxima aqui com stop na mínima
nessa semana faz algum sentido para quem gosta de correr mais risco, para quem gosta de tomar uma ponta compradora na média mais rápida, mas aqui no nosso canal também a gente prega ser um pouco mais conservador, esperar quem sabe um recuo também mais robusto para a exponencial de 21 ou para a média lenta do Ishimoku. A exponencial de 21 ainda estaria essa semana nos R$ 25,86, a gente estaria ainda distante, e a nossa média lenta do Ishimoku ainda na região dos R$ 25,43, mas no entanto a gente ainda continua com o nosso DMI verde acima do vermelho, ou seja, direção de movimento continua mais altista, o ADX já acima do nível de 25, indicando uma força na tendência, essa linha azul é o ADX, o nosso IFR é verdade, estamos cuidado que estamos aqui numa região de sobrecompra já acima do nível de 70, muita atenção, no entanto nosso Money Flow Index permanece acima do nível de 50, então a gente ainda entende que o fluxo comprador por esse indicador ainda está no comando do ativo. Para quem gosta de comprar com um recuo na média aqui de 9 do Ishimoku, aqui deu um momento interessante essa semana. Vamos olhar também rapidamente os nossos pontos do gráfico diário, olha só, para a gente estudar com vocês rapidamente o gráfico diário, lembrando que o foco do canal é mais o gráfico semanal, porque eu não consigo trazer para vocês análises todos os dias, mas olha só o gráfico diário da Petro. A gente já teve um cruzamento de média, um cruzamento como se fosse um cruzamento de venda, desde a semana aqui, desde 14 de julho, quando fechou nos R$ 29,05, já fechou abaixo da média vinho. Para quem conduz o trailing stop nessa média vinho do Ishimoku no gráfico diário, já era o momento aqui, talvez, de encerrar a sua a minha posição compradora, já que fez um forte movimento aqui por muitos dias e semanas. Importante, semana que vem, vamos trazer aqui um ponto também pelo gráfico diário. Olha só, quem sabe o gráfico diário semana que vem da Petro, algum dia fechamento acima da média vinho no gráfico diário. Então vamos trazer aqui também para quem está conduzindo por essa média vinho aqui no gráfico diário. Vamos ver se a Petro 4, semana que vem, se eu não trouxer durante a semana o fechamento, eu trago sempre no final de semana, sempre tem vídeo novo das petroleiras aqui no nosso canal. Então vamos trabalhar com esse ponto importante para a semana que vem, algum fechamento acima dessa média vinho, para a gente começar, quem sabe, ver um zigue-zague ascendente no gráfico diário. Lembrando que é a média mais importante do nosso canal, porque é a média longa do Ishimoku de 26 períodos. Então ela está, hoje, essa sexta-feira, estaria aqui na região dos R$ 29,98. Então vamos colocar aqui R$ 29,98. Média lenta diário. Então, lembrando, claro, a média lenta do diário, ela se move mais rápido que a média do semanal. Provável que na terça ou na quarta-feira, até mesmo na segunda-feira, essa média já esteja em outro ponto, mas a gente vai trabalhar aqui como uma possibilidade de região de resistência no gráfico diário. Então, a gente gostaria de ver, nos próximos dias da Petro 4, fechamento acima dessa média, para a gente ver aqui, novamente, renovação de máxima, para a gente ver também essa média verde-limão, cruzamento aqui acima das nuvens para dar um cruzamento técnico de compra e, claro, observar sempre a Chico Span de preferência, ela cortar o preço acima do preço. Quando ela começa a trabalhar dentro aqui do preço, a gente também pode entender como um movimento mais lateral aqui do ativo. E muita atenção também com essa região dos 29,98, porque a gente não gosta de ver a média vinho servindo o quê? Como resistência, seja até mesmo no gráfico diário. Lembrando, reforçando sempre, a gente gosta mais do gráfico semanal, é um gráfico que dá para você pensar mais durante a semana, estudar no final de semana, e pensar se você vai comprar numa segunda-feira e abrir uma posição na ponta compradora ou encerrar mesmo até uma posição que você vencedora sua, fazendo algum trailing stop por médias. Então a gente gosta mais do gráfico semanal, que a gente dá para estudar mais tempo com vocês, mas fez um fechamento interessante aqui, olha só, respeitou o suporte na média rápida do Ishimoku. Sem mais delongas, agora já vamos encerrar nosso vídeo. Não deixe de acompanhar as nossas análises. Ontem eu fiz um vídeo bem interessante sobre o FIES, tratando mais do setor educacional da Bolsa. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, nos comentários. Acompanhe nosso canal, deixem comentários caso vocês gostem das nossas análises, para a gente continuar motivado a fazer mais vídeos para vocês. Lembrando sempre, são apenas estudos que divido com vocês, não é recomendação de compra ou de venda de ativo. Invistam sempre com responsabilidade. Forte abraço, bom final de semana para todos e bons investimentos!